Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia de novidade, de transformação, de restituição e restauração de Deus nas nossas vidas. Você crê? Pai, nós declaramos o governo da Tua palavra, levando cativo o nosso coração, nosso entendimento, a nossa alma e todas as nossas forças empenhadas, disciplinadas ao governo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a nossa família guardada, blindada, abençoada, escondida à sombra das asas do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos a salvação de Cristo sobre a nossa família e sobre o povo da terra, em nome de Jesus. Queridos, eu sou a missionária Jessie, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. E nessa campanha, Tempo de Conquista, hoje eu vou ler a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, que tem por título A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Verso 2: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Queridos, a palavra do Senhor, essa história preciosa de Deus que nos ensina muito. A história diz que lá atrás foi feito um pacto entre Davi e Jonatas, mas um pacto saudável onde ambos combinaram que se um morresse, o outro ficaria responsável de cuidar da família do outro. Então nós vemos aqui no texto que Deus traz ao coração de Davi para que ele se lembre desse pacto que ele fez, que Davi
trouxe ao coração a lembrança, a benevolência de fazer o bem à casa de um dos familiares de Saul, por amor a Jonatas. E ele manda perguntar, até que chega ao conhecimento que Ziba, ele sabe aonde estava Mefibosete. Ele conhecia que ainda tinha um da descendência de Saul, que ainda tinha um que estava vivo da casa de Jonatas. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que aquele que até então estava em Lodebar, que é de origem hebraica e tem como significado sem pasto, aquele que estava esquecido, aquele que não tinha quem desse pasto a ele, porque para nós, queridos, pasto, biblicamente falando, um bom pastor, ele leva as suas ovelhas até alimento, ele protege, ele cuida, ele direciona o caminho. E Mefibosete estava como uma ovelha sem pasto, não tinha alguém que guiasse ele pelo caminho, que trouxesse ao entendimento a memória dele que ele veio de uma linhagem real. Ele não tinha mais cuidado, ele não tinha quem visse ele com os olhos de amor, com os olhos de fé, com os olhos de carinho, com os olhos com que fizesse que ele visse o melhor de Deus sobre a vida dele. Que independente de pessoas que passaram anos da sua vida em sofrimento, nós vemos aqui no texto que Davi manda chamar ele, trazer ele dessa terra de esquecimento, desse lugar de sofrimento, aonde quando ele se prostra, Davi fala para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuos comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete por anos viveu nessa terra de sofrimento, viveu nesse lugar aonde bloqueou ele, para que ele não enxergasse o valor que Deus tinha sobre a vida dele. Queridos, Deus sempre vai levantar alguém, como levantou Davi, para te abençoar, para te restituir, para ser um canal de bênção na tua vida, não só restituir o financeiro, mas restituir a dignidade, restituir no entendimento que você tem valor para Deus, que você é preciosa para Deus. Ele falou acerca dele, quem sou eu, teu servo, para que você, Davi, em outras palavras, como ele disse, para que você, Davi, se lembrasse de um cão morto como eu. Olha como ele se via, porque era o ambiente que ele vivia, era a mentalidade que ele tinha. E por conta da deficiência, como Ziba falou que ele, de fato, ele era aleijado de ambos os pés, mas tem pessoas que fazem questão de ficar lembrando a nossa deficiência. Tem pessoas que fazem questão de ficar lembrando o que você fez no passado. Tem pessoas que fazem questão de ficar lembrando dos erros que a pessoa fez. Tem pessoas que fazem questão de ficar falando aquilo que você um dia cometeu na vida, que você não faz mais, que você não se alegra com isso, você tem vergonha, você se arrepende. Tem pessoas que são assim como Ziba. Olha, ele está vivo, mas ele é aleijado de ambos os pés. Tem pessoas que ao mencionarem o nosso nome, sempre querem colocar o nosso defeito, sempre querem colocar um problema diante daquilo que estão descrevendo da nossa vida. Tem pessoas que são assim, mas Davi, queridos, nós vemos aqui no texto, quando ele fala tais palavras, quando ele se coloca como um cão morto, o texto diz que Davi, ele não fica discutindo com ele, não, Davi agora, ele manda chamar Ziba e conta para Ziba como é que vai ser daqui em diante, e que ele comeria
continuamente, ou seja, todos os dias na mesa de Davi, como se fosse um dos filhos de Davi. Queridos, quando o Senhor levanta pessoas para ser uma bênção na sua vida, não quer saber o que você fez. A pessoa não vai olhar. Quem tem amor do reino de Deus no seu coração, vai ser como Davi. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, porque o amor, ele perdoa a multidão de pecados. A palavra do Senhor ensina. O amor faz com que a gente venha superar e ir além das coisas que um dia foram. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no verso 12, diz assim, no entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Queridos, tinha uma sentença sobre a vida de Salomão. Quando Salomão, no fim da sua vida, se afastou de Deus, se corrompeu a outros deuses, a outras adorações, quando ele se prostituiu espiritualmente. E o Espírito Santo me trouxe à memória esta palavra. Olhe o coração daquele que carrega a fonte de águas vivas verdadeiramente no seu coração. Deus falou que iria trazer um rei, que ele escolheu um rei segundo o seu coração. E Davi faz a mesma forma com que o Senhor usou de beneficência lá na frente com Salomão. O Senhor falou que por amor de Davi, ele não iria causar aquele mal enquanto Salomão estivesse vivo, mas iria vir sobre o filho dele. E agora, Davi, ele faz essa beneficência a Mefibosete por amor a Jonatas, porque ele fez uma aliança, ele fez um compromisso. Deus fez um compromisso com a descendência de Davi. Queridos, o amor é precioso. O amor do reino de Deus em nós transforma o nosso entendimento, nos tira de um lugar de egoísmo, nos tira do lugar da maldade e faz com que a gente venha fazer o bem independente. Olha o que Saul fez na vida de Davi. Davi não deixou, não se esqueceu. Um dia ele se lembrou daquilo que ele tinha feito como uma aliança com Jonatas. O dia, queridos, o dia da vitória, ela chega sim. O dia da restituição chega sim. Deus vai fazer, eu quero liberar essa palavra, Deus vai fazer com que pessoas se lembrem de você. Deus fará com que pessoas que têm condição, pessoas que têm estrutura, pessoas que têm autoridade, se lembrem de você, para te honrar por um benefício que um dia você fez lá atrás, por algo que foi combinado lá atrás e pessoas esqueceram, e pessoas deixaram com que o tempo passasse. Mas não fique triste, porque tudo há um propósito debaixo dos céus. Há um propósito, há um tempo certo, uma estação certa para todas as coisas virem a florescer e virem à existência na nossa vida. Toma posse dessa palavra. Chega, o tempo de vergonha acabou. O tempo de esquecimento, o ciclo de esquecimento, de vergonha acabou na nossa vida a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja uma área da sua vida, quem sabe, seja algo que aconteceu na sua vida, eu quero profetizar que esse ciclo de esquecimento, esse ciclo de vergonha, de derrota, pensamentos de miséria, eu declaro cancelado e por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o Senhor fará com que homens e mulheres, pessoas como o coração de Davi, se lembre hoje de você, a partir de hoje de você, para te fazer o bem, para fazer com que você venha se esquecer também desse lugar aonde Deus não escreveu para a sua vida, porque o que o Senhor planejou e aquilo que vai se realizar na sua vida são as bênçãos de Deus, são os tempos de refrigério de Deus. Chega do tempo de dor, chega de ficar se vendo como o menor da casa, como um pobre coitado que não tem ninguém.
Chega, o tempo de estar sem pasto acabou, chega. Deus vai levantar pessoas que vão te instruir, pessoas que vão te orientar, pessoas que vão te dar oportunidade, pessoas que vão acreditar naquilo que você carrega, pessoas como Davi, que vai te honrar, que você vai sentar na mesma mesa que eles, que você vai comer do mesmo alimento que eles. Narabassuri achetequere ablastudi kiriassuri canta. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo espiritualmente. Eu já vejo pessoas saindo da terra do esquecimento. Lablassubi achequere ablasubi achebia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vejo no meu espírito pessoas saindo deste lugar de derrota, deste lugar de miséria, pessoas que não se achavam ninguém, como Mefibosete, um cão morto, uma pessoa que não tinha valor. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ai, se tu pudesse ver o que o Senhor está fazendo, como o Senhor transforma, como o Senhor restaura a nossa vida e o nosso entendimento. Se prepara, porque Deus vai mandar com que pessoas venham te tirar desse lugar. Escreve, anota o dia de hoje, porque o Senhor fará com que pessoas façam beneficência sobre a sua vida. Por isso eu sempre digo e eu creio, todo bem que você faz, todo bem que você planta e você semeia na vida de alguém, desde um copo de água que você dá para alguém, você pode ter certeza que até 1000 gerações da sua descendência, aquele favor que você fez, aquela bondade que você fez sobre pessoas vão fazer sobre a sua vida. Jonatas honrou, Jonatas reconheceu que Davi era escolhido de Deus. Ele tirou as suas armaduras, ele se desfez daquilo que naturalmente era por direito. Mas eu vejo Jonatas como um jovem temente a Deus, um jovem que ele estava disposto a se desfazer daquilo que ele até poderia viver. Ele se desfez, ele se retirou, ele tirou dele, reconheceu, deu a Davi. Toda a honra que você planta, você vai colher. Toda a bondade que você faz, você vai colher. Tudo que você faz para ajudar, para beneficiar alguém, você vai colher. É tempo de colheita, é tempo de colher os frutos que você plantou, é o tempo de colher os frutos da honra, pessoas que você honrou, pessoas que você estendeu a mão. Se prepara, é tempo de colheita, tempo de colher os frutos de honra. Ah, Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa e abençoada. Senhor, eu creio que é tempo de pessoas saírem de um lugar, Pai, que nunca foi delas. É tempo que o Senhor está arrancando a mentalidade de pessoas que nunca foi para elas. É tempo que o Senhor está removendo de nós todo decreto de falência, de miséria, de vergonha, de pobreza, que o Senhor está jogando por terra todo decreto do inferno em nome de Jesus. É tempo de honra, tempo de conquista, tempo de vitória, tempo de colheita. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe, fique na paz, compartilha em nome de Jesus.